para falar de 3 temas. Um deles, não tinha como não falar, ainda é sobre a parada ou a greve dos caminhoneiros, que em parte está resolvida, em parte não está resolvida, principalmente nos 3 estados do Sul. Embora nas negociações houver um avanço, por exemplo, uma das exigências é que a lei do motorista que nós trabalhamos aqui e aprovamos fosse sancionada, vai ser sancionada pela presidente ainda sem nenhum veto, esta semana. Uma outra solicitação, ampliar o prazo para os pagamentos das prestações junto ao banco nos financiamentos dos caminhões. Vai ser ampliado o prazo também. Falei agora mesmo com o ministro Miguel Rossetto. Está se olhando com carinho e buscando uma redação adequada para a questão dos eixos e os pedágios. A tabela de frete referência está sendo construída entre os líderes dos trabalhadores, dos empresários e do governo. E a grande questão é o diesel. O governo já assumiu responsabilidade de que não haverá aumento do diesel pelos próximos 6 meses. Ainda me pediram outro setor dos caminhoneiros que houvesse aprovação de uma lei que garante o direito da associação e dos motoristas de ter um fundo mútuo para arcar com a despesa do setor. A senadora Cleise Hoffmann é a relatora desse projeto e nós vamos dar a rapidez necessária para que o mesmo seja aprovado com uma ampla discussão, naturalmente, com todos os envolvidos. Também a senadora Cleise me autorizou a dizer que ela está disposta a colaborar na construção de uma redação adequada para todos. O ministro Miguel Rossetto também diz que o dia 10 já está marcada outra reunião para discutir esse tema e aprofundar, inclusive, nas reivindicações do setor. O que está pegando, senador Pimentel, pelo que me parece, e recebi agora um telefonema de um líder lá de Três Cachoeiras, onde os caminhões, centenas de caminhões estão parados, eles têm uma enorme preocupação, e eu falava isso para o ministro, de que, passados 6 ou mesmo 12 meses, o aumento do diesel venha de forma, digamos, muito elevada e não seja transferido isso para os contratos que eles têm no transporte de carga. Consequentemente, ficariam também, de novo, numa situação difícil. O que eu argumentei? Poderíamos, no dia 10, que é uma reunião marcada, se suspenda o movimento agora e, no dia 10, construir uma redação, porque, na verdade, é uma ata, é um acordo entre as partes, dizendo que o aumento que tivesse o diesel, a partir desses 6, 8 ou 10 meses, seria transferido para o contrato do frete. E, consequentemente, nós sabemos quem paga. Alguém sempre me disse, né? No fundo, quem paga é a população. Porque se você tira de uma área, passa para outra e passa para quem contrata o frete, no fim, quem paga é a população. Mas haveria por aí um caminho a ser construído, que não é possível, claro, nesse momento, porque a próxima reunião é o dia 10. Eu falei com diversos líderes e faço daqui da tribuna do Senado esse apelo. Tomo essa liberdade de fazer o apelo. Não que eu os represente, ninguém os representa, já que eles falam com muita propriedade que é um movimento autônomo. Mas faço um apelo para que a gente construa esse acordo. No dia 10 teríamos uma grande reunião que visaria assegurar que, mesmo terminado o prazo em que o diesel não aumenta, se houver aumento, que se transfira para o valor final do contrato do frete. Ora, se até lá não construirmos, quem pagou, e eu já fui sindicalista há muito tempo, posso pagar de novo. Mas claro que eu vou gostar muito se houver que haja um entendimento e que não haja necessidade de uma nova parada. Falei agora com alguns líderes. Não, então que venha um ministro aqui nos dizer.
Eu vejo aí, meu amigo Pimentel, Vossa Excelência, temos dialogado muito, há uma dificuldade para que o ministro vá para cá, e aqui numa região. Como é que nós vamos deslocar ministro para as mais variadas centenas de regiões para assumir de lá o compromisso? O que está no papel, eu recebi a ata do ministro Miguel Rossetto e disse que podemos, no dia 10, buscar uma redação que garanta a eles um mínimo de segurança, que o diesel não vai impactar no valor que eles têm a receber do frete negativamente, e por isso eu tomo a liberdade, com a responsabilidade de nós todos, que somos senadores, e vou permitir em seguida uma parte a Vossa Excelência, faço questão, a situação do país é grave, vai faltar alimentação, vai faltar, como a gente fala, leite, pão, carne, luz, água, transporte, vai faltar tudo. E depois de instalar do caos, para uma grande confusão, nós temos a poucos passos. Então, o que nós queremos aqui, em nome do bom senso e da razoabilidade, grande parte das reivindicações, meu amigo Ritt, meu amigo Botelho, meu amigo Bira e tantos outros, Nelson, e tantos outros que eu não poderei citar aqui, que a gente reflita, receba a ata de tudo que foi ajustado e vamos construindo até o dia 10 os avanços possíveis ainda, para que a gente tenha uma redação final que garanta a esses homens e mulheres que tocam o país nas costas, como eu digo, mas é nas costas do caminhão, naturalmente eles, como os que dirigem o veículo, tenham a garantia da valorização do frete, enfim, do transporte que eles fazem. Senador Paulo Paim, eu quero começar registrando a forma como Vossa Excelência tem conduzido no seu mandato e no nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, essas várias questões sociais, trabalhistas e que interessam o Estado Nacional. Lembro muito bem do esforço do meu companheiro Paulo Paim na discussão desse projeto de lei que terminou sendo aprovado na Câmara Federal sem alteração, mas registrar que ele foi construído aqui no Senado Federal no final do ano passado. Fizemos aquele forte debate na Comissão de Infraestrutura inicialmente, depois no plenário do Senado Federal, e ali tinha 3 grandes preocupações levantadas pelo meu companheiro Paulo Paim e que foi objeto de um amplo debate e de votação, e algumas matérias que você aqui levantava ficou na agenda de compromisso e discussão. O primeiro grande debate era sobre a jornada de trabalho. O texto que nós tínhamos construído anteriormente não dava conta disso, e você propôs, como sindicalista que foi, e que acompanha de perto esse debate, a importância de manter a mesma jornada de trabalho que tem na CLT. E se eventualmente tiver algum transporte que requer um tratamento diferenciado, que isso seja discutido na convenção coletiva de trabalho daquele setor, daquele segmento, daquela região. Portanto, nós não engessamos esse debate. A segunda grande discussão que nós tínhamos era sobre a política de financiamento da aquisição destes veículos. Era objeto de toda uma deliberação sobre a fixação da taxa de juros, um juro diferenciado para este setor e um prazo mais elástico. Como no ano de 2014, a produção brasileira, de um modo geral, teve uma certa diminuição, evidente que no setor agrícola, pecuário, nós tivemos foi crescimento nessa pauta, mas sabemos que os nossos caminhoneiros, eles também têm outras atividades que envolvem a produção urbana. E ali foi apresentado agora essa demanda e o nosso governo está assumindo um período de carência por 12 meses, exatamente para ajustar essas questões. No que diz respeito ao projeto de lei aprovado no Senado, por uma ampla maioria, foi à Câmara. A Câmara Federal, já no finalzinho da legislatura passada, aprovou por maioria de voto o que o Senado tinha feito,
foi encaminhado já agora, em 2015, ao Palácio do Planalto, e o compromisso, como muito bem Vossa Excelência aqui coloca, de sancionar sem veto aquilo que foi fruto do grande entendimento do Senado Federal e a sua confirmação na Câmara Federal. E temos a questão do preço do diesel. Nós temos que ter clareza de que a política de combustível no Brasil tem subsídio e trabalha com o preço médio do barril de petróleo de $70. Quando nos anos de 2011, 12, 13 e até a metade de 14, que o barril estava em torno de $100, $105, o Estado Nacional absorveu essa diferença, não transferiu para ninguém. Agora, o dólar caiu com dois grandes objetivos. O primeiro, inviabilizar uma política de exploração do xisto, do gás de xisto nos Estados Unidos, porque o barril de petróleo, o barril de xisto, o resultado do xisto está em torno de $60, e principalmente punir a Rússia por conta das questões regionais naquela região. Em face disso, as 7 irmãs tomaram uma decisão e estão praticando o preço do barril de petróleo abaixo de $50. Portanto, a Petrobras, que é essa grande empresa nacional, ela trabalha como forma de trazer um certo equilíbrio nessa balança que anteriormente nós tínhamos a chamada conta petróleo. Tem o compromisso por 6 meses, e é evidente que se nós formos acolher esta tese, os caminhoneiros não vão poder sair de casa, porque pode ter um acidente, mas pode também não ter. O que o nosso governo está dizendo, e muito bem, Vossa Excelência registra, é de que nós temos um compromisso, durante esses 6 meses não tem aumento, e nesse período se constrói essas políticas para que o Brasil volte a funcionar. É bom lembrar que no território nacional, todo o Nordeste já acolheu o resultado da negociação de ontem, feito sob a orientação da nossa presidenta Dilma e coordenado pelo ministro Miguel Rossetto. A região Centro-Oeste está bastante adiantado, temos alguns focos ainda no estado do Mato Grosso, mas já com um processo muito adiantado. No resto da região Centro-Oeste já foi resolvido. E agora temos a pendência na região Sul. E eu acredito que o bom senso, a responsabilidade que todos têm, vão levar a esse processo. Mas o risco de desabastecimento já está superado, porque das 5 regiões, 4 delas, felizmente, já compreenderam. E é bom registrar de que um país continental como é o nosso, nós somos o 5º território do mundo em extensão territorial. É impossível que o ministro saia de piquete em piquete, tentando fazer uma reunião para dizer qual é o compromisso. O nosso governo é transparente, faz o diálogo, firma os termos e encaminha para as entidades representativas, e aqueles que são avulsos, a imprensa encaminha, e todo aquele que quiser ter acesso está na internet. E hoje, em qualquer ponto do Brasil, você pode ter acesso. Um exemplo concreto são os benefícios da Previdência Social, em que meu amigo Paulo Paim brigava com as filas da Previdência Social, e realmente era uma questão desumana. E com a tecnologia, hoje nós concedemos o benefício previdenciário, aonde os caminhoneiros são os grandes demandantes e são beneficiários, em até meia hora, em face da nova tecnologia. Portanto, eu lamento essa posição por parte dos caminhoneiros, mas não se justifica num país em que está totalmente integrado o seu sistema de internet. Por isso, quero parabenizar a Vossa Excelência, registrar que ontem o Senado Federal definiu as comissões permanentes como deliberação unânime da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência foi conduzido novamente para a Comissão de Direitos Humanos e poderia, nesta comissão, como sempre Vossa Excelência fez, já assumiu o compromisso de fazer a eleição na próxima semana, instalar a comissão, e o primeiro ato seria uma audiência pública neste setor para discutir
o que falta, e sempre terá itens novos, pautar e ser, acima de tudo, além de amigo dos trabalhadores, que Vossa Excelência é, também o mediador nesses conflitos e na diminuição dessa agenda que muitas vezes tem outros encaminhamentos e vai ficando no segundo plano. Mas Vossa Excelência, que será o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos nos próximos 2 anos, terá uma tarefa a mais e, para nós, a bancada, uma tranquilidade, porque o que Vossa Excelência trata sempre é cumprido. Por isso, parabéns pelo pronunciamento e pela indicação para ser presidente da Comissão de Direitos Humanos. Muito bem. Senador Pimentel, que é o líder do governo na casa, eu sei que eles estão ouvindo o nosso pronunciamento. E dizer a eles que a palavra do líder do governo é a mesma que o ministro Miguel Rosseto me passou há minutos atrás. E ele não me pediu que eu fizesse esse apelo, ele só pediu que eu dialogasse com os líderes. Mas eu resolvi fazer o apelo aqui da tribuna no sentido de que, eu diria principalmente da região sul, que é o fato nesse momento, e que lá pode até dar desabastecimento lá, devido à realidade local, que eles retomem as atividades. Teremos outra reunião dia 10 e eu pego o gancho na sua proposta. E já fica o compromisso, se assim Deus permitir, que eu assuma... Ou no dia posterior, no dia anterior, ou no próprio dia, fazer audiência pública. Né? Já fica o compromisso de, na semana que vem, eu marcar uma audiência pública, convocando os líderes dos motoristas, principalmente de caminhões, que é o caso, para, como já fizemos no passado, eu diria que fizemos mais de 40 audiências públicas dos motoristas de caminhões lá na Comissão de Direitos Humanos. Lá é que nasceu a primeira lei, depois desdobrou para a segunda, que avançou na visão de todo o conjunto, e estamos discutindo lá, inclusive, o Estatuto do Motorista, com toda a delicadeza, porque quando você fala em motorista, você fala de caminhão, de taxista, de autônomo, do empresário, enfim, de Kombi, de van, mas estamos enfrentando um bom debate e eles estão sendo muito, né, companheiro Biga, parceiro nesse debate em todo momento que temos falado. Então aqui o Biga e então, outros companheiros, vamos dialogar nesse momento agora, na busca desse entendimento, e eu faço esse apelo, então, que a gente construa esse acordo, resolva a questão, e o dia 10, e antes até mesmo do dia 10, na Comissão de Direitos Humanos, faremos uma audiência pública na busca da solução final e a gente possa fazer o que chamamos de TAC, né? É um termo de ajuste de conduta, no sentido de que se resolva e se atenda o pleito dos caminhoneiros.